Na era onde os computadores eram ásperos e sem vida, com interfaces complexas, exigindo conhecimento especializado apenas para operá-las, um rapaz entrou em cena. Ele trouxe consigo uma paixão pela simplicidade, elegância e usabilidade. Percebeu que os computadores poderiam ser mais do que meras máquinas. Eles poderiam se tornar extensões de nós mesmos. Um homem que mudou a história da tecnologia, um visionário que quebrou padrões e revolucionou a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Conheça os segredos por trás do Homem da Maçã, a jornada de um sonhador, cuja paixão pela inovação ajudou a criar uma das empresas mais valiosas e influentes do planeta. Esta história não é apenas sobre tecnologia, e sim sobre a jornada emocionante de um indivíduo que desafiou o mundo. A história de um homem chamado Steve Jobs, um casal jovem com um amor proibido, por conta de suas origens. Junto com esse amor proibido nasce um bebê, que no futuro se tornaria um verdadeiro visionário. Joanne e Jean Dali são os pais biológicos de Steve Jobs. Mas quando os pais de Joanne descobriram sobre a gravidez de sua filha, logo fizeram com que ela viajasse para São Francisco sozinha, onde ficou num abrigo sob a proteção de um médico que fazia partos e cuidava de adoções sigilosas. 9 meses depois, Joanne deu à luz a Steve, no dia 24 de fevereiro de 1955, na cidade de São Francisco, Califórnia. Inicialmente, o Steve seria adotado por um advogado e sua esposa que desistiram da adoção após descobrirem que o bebê não era uma menina. Então o bebê foi deixado sob guarda de Reinald Jobs, mecânico e ex-membro da guarda costeira, e Clara Jobs. Entretanto, nem tudo foram flores para Steve durante sua infância. Ele enfrentou alguns desafios emocionais e se sentiu deslocado em algumas ocasiões. Apesar disso, ele encontrou refúgio em sua paixão pela tecnologia. Ao ingressar na escola secundária, Steve continuou a se destacar, mostrando ser um aluno notável. Sua curiosidade o levava a explorar uma ampla variedade de disciplinas, desde ciências até literatura e arte. Ele era um autodidata nato, sempre buscando aprender mais e desafiando os limites convencionais. Quando chegou o momento de decidir sobre a faculdade, Steve foi aceito na Universidade Hyde, em Oregon. Lá ele mergulhou de cabeça nos estudos e encontrou uma comunidade intelectualmente estimulante. No entanto, seu tempo na faculdade não foi convencional. Ele decidiu abandonar os estudos formais depois de apenas 6 meses. Após deixar a universidade, ele começou a explorar diferentes oportunidades e trabalhos para ganhar experiência. Seu primeiro emprego foi na Atari, uma empresa de videogames. Lá ele mergulhou de cabeça no mundo da tecnologia, ficando fascinado com a possibilidade de criar algo revolucionário. Ainda assim, Jobs sentia que algo estava faltando em sua vida. Foi nesse período que Steve decidiu sair da casa dos pais e se aventurar em uma jornada independente. Ele se mudou para uma pequena casa na Califórnia, onde começou a explorar sua paixão pela eletrônica e pelos computadores. Foi nesse momento crucial de sua vida que o destino trouxe um encontro que mudaria tudo. Steve Jobs conheceu Stephen Wozniak, um gênio da engenharia e um apaixonado por computadores. O encontro entre esses dois visionários marcou o início de uma amizade duradoura e uma colaboração que iria revolucionar a indústria da tecnologia. Juntos eles fundaram a Apple Computer Company, na garagem dos pais de Jobs. No ano de 1976, passaria a se chamar Apple Computer Inc. Movidos pela paixão e pela inspiração de criar algo extraordinário, eles trabalharam incansavelmente para desenvolver o primeiro computador pessoal da Apple, o Apple I. A conexão entre Jobs e Wozniak não se baseava apenas em suas habilidades técnicas complementares, mas também em uma amizade profunda. A história da Apple estava apenas começando, e Steve Jobs estava pronto para liderar uma revolução que mudaria o mundo da tecnologia para sempre. Com a fundação da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak começaram a enfrentar muitos desafios. Eles se dedicavam mais ainda para poderem desenvolver outros novos produtos, pois acreditavam que a tecnologia poderia ser não apenas uma ferramenta, mas uma extensão do ser humano, capaz de empoderar e inspirar as pessoas. A Apple rapidamente ganhou reconhecimento na indústria da tecnologia. Com a visão de criar computadores acessíveis e fáceis de usar, eles lançaram o Apple II em 1977. Foi um sucesso instantâneo, abrindo portas para um mercado totalmente novo. A Apple começou a crescer rapidamente, e Jobs estava determinado a levar a empresa ao próximo nível. No entanto, nem tudo corria perfeitamente nos bastidores. Jobs era um líder carismático, mas também exigente e obstinado. Em 1983, a Apple lançou o computador Lisa, que foi um passo ousado para a Apple. Mas infelizmente, Lisa não alcançou o sucesso esperado, e Jobs foi afastado do projeto. Essa experiência foi um golpe muito duro para ele. No ano seguinte, Steve iniciou um novo projeto que mudaria para sempre
O curso da Apple. Ele liderou a equipe responsável pelo desenvolvimento do Macintosh, um computador revolucionário que popularizou a interface gráfica e o uso do mouse. O lançamento do Macintosh em 1984 foi um evento icônico, marcado pelo famoso anúncio 1984, que simbolizava a rebelião contra a conformidade e a dominação do mercado. Mesmo com o sucesso do lançamento, as tensões internas na empresa se intensificaram. As diferenças de visão e a gestão conturbada levaram a uma disputa de poder, resultando na saída de Steve Jobs da empresa que ele mesmo havia cofundado. Em seu tempo fora da empresa, ele fundou a Next Computer e a Pixar Animation Studios. Essas novas empreitadas permitiram que ele explorasse seu lado criativo e inovador de maneiras totalmente diferentes. Enquanto a Next Computer não alcançou o sucesso comercial esperado, a Pixar surpreendeu o mundo com filmes como Toy Story e Vida de Inseto. Steve provou seu talento, não apenas como um líder de negócios, mas também como um visionário artístico. Foi uma experiência que o ajudou a amadurecer e a encontrar uma nova perspectiva sobre o papel da tecnologia na sociedade. Enquanto isso, a Apple enfrentava várias dificuldades em sua ausência, o mercado mudava rapidamente, e a empresa estava lutando para inovar e conseguir manter-se relevante no mercado tecnológico. Foi então que, em 1996, a Apple comprou a Next Computer, para que eles pudessem usá-la como base para seu novo sistema operacional. No ano seguinte, em 1997, a Apple enfrentou uma série de mudanças, que ocasionou na volta Steve Jobs à empresa. Com sua visão mais clara e habilidades de liderança aprimoradas, ele assumiu o comando e iniciou um processo de revitalização, determinado a levar a Apple a novos patamares e a criar produtos que mudariam a forma como o mundo se conectava à tecnologia. Ele foi além do que apenas aparelhos que faziam uma simples chamada, uma verdadeira revolução tecnológica. Um dos primeiros lançamentos que marcou seu retorno foi o iMac, em 1998. Com seu design inovador e cores vibrantes, o iMac se destacava em um mercado dominado por computadores cinzas e sem graça. Ele trouxe uma nova estética para os computadores pessoais, tornando-os acessíveis e atraentes para um público mais amplo. Em seguida, veio o revolucionário iPod, lançado em 2001. O iPod não era apenas um reprodutor de música, era um símbolo de uma nova era digital. Com seu design elegante e a capacidade de armazenar milhares de músicas em apenas um dispositivo portátil, o iPod transformou a forma como as pessoas ouviam música. Em 2007, a Apple apresentava ao mundo o iPhone. Com sua tela sensível ao toque e uma interface revolucionária, o iPhone trouxe a internet, a comunicação e a tecnologia para a palma da mão das pessoas. Ele abriu as portas para uma nova era de smartphones e mudou para sempre a forma como nos conectamos e interagimos com o mundo. O lançamento do iPad foi no ano de 2010, um tablet que combinava a portabilidade de um dispositivo móvel com a funcionalidade de um computador. O iPad abriu novas possibilidades para a leitura, o entretenimento e o trabalho em um formato leve e intuitivo. O lançamento do iMac, do iPod, do iPhone e do iPad se tornaram marcos extraordinários na história da Apple e na história da tecnologia. Steve Jobs transformou a Apple em uma das empresas mais inovadoras e revolucionárias, que priorizava o design elegante, a simplicidade de uso e a excelência em experiência do usuário. A jornada de Steve Jobs foi cheia de altos e baixos, triunfos e desafios. Em cada obstáculo que surgia em sua frente, ele encontrava uma força interior para perseverar e continuar a criar. Sua visão audaciosa e paixão incansável inspiraram gerações de empreendedores e revolucionaram a indústria da tecnologia. A história de Steve Jobs nos ensina várias lições valiosas. Jobs era apaixonado pelo que vivia e tinha uma chama no seu coração, implacável, que lhe dava forças para alcançar seus objetivos. Ele nos mostrou a importância de perseguir nossos sonhos com muita paixão e dedicação. Mas infelizmente, em 2003, ele foi diagnosticado com um tipo raro de câncer pancreático, chamado de adenocarcinoma neuroendócrino. Essa condição colocou Jobs em uma batalha contra a doença que durou muitos anos. Ele passou por várias cirurgias e tratamentos médicos ao longo dos anos, mas infelizmente, Steve Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011, aos seus 56 anos de idade, na cidade de Palo Alto, Califórnia. Sua morte foi um momento triste para o mundo da tecnologia e para todos aqueles que foram inspirados por sua genialidade e visão. O legado de Steve Jobs permanece vivo até hoje. Sua contribuição para a indústria de tecnologia e sua capacidade de criar produtos inovadores continuam impactando nossas vidas. Ele será sempre lembrado como um visionário e pioneiro, cujo impacto transcende gerações.